Bem-vindo ao Transalore TV sobre o 10º episódio da 11ª temporada de Doctor Who. Eu não sei falar o nome desse episódio, essa temporada é repleta de episódios que fica muito difícil falar o nome, então não vou falar o nome, mas foi escrito pelo Chris Chibnall. E é o final da temporada, tem muita coisa que a gente precisa digerir e entender e, enfim, concluir sobre o que foi essa temporada. Então esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. A primeira parte vai ser mais sobre o que eu achei do episódio e, enfim, o geral desse episódio, como eu sempre faço. E depois eu vou falar um pouco sobre a temporada e como esse episódio é diferente dos outros finais de temporada de Doctor Who no geral. Enfim, eu vou comentar sobre isso também nesse vídeo. E a gente chega nesse episódio que descobre que tem uma batalha e muitas coisas da temporada, pelo menos algumas coisas, principalmente dos episódios que o Chris Chibnall escreveu, estão nesse emaranhado desse episódio, um pouco no background, assim, mas ao mesmo tempo é bem simples de entender que as coisas se conectam. Por exemplo, o Stanza, que depois que foi citado algumas vezes durante a temporada sobre esse monstro, ficou um pouco claro que talvez ele voltaria pro 10º episódio, ele seria o vilão desse episódio. Eu gostei do episódio no geral, achei bem legal, achei interessante esse monstro. Em algumas partes ele me deixou bem apreensivo sobre o que iria acontecer. E todo esse drama ali dele da doutora ter causado esse problema no universo e ele ter matado muitas pessoas e tá prestes a cometer genocídio em vários planetas, foi por causa da doutora, e a gente já tem uma construção leve ali dessa personagem dela também, que uma ação dela causou esse problema. E achei bem, esse episódio tem um tom meio Star Wars, o cara ali, o Tim Shaw, parece um pouco o Kylo Ren. Eu achei bem similar, até a iluminação e o jeito que ele fica ali, tipo, meio dramático, emo, num lugar, e ele quer ser tipo Deus e o cara que controla tudo. Não é um defeito, eu achei bem interessante, achei bem legal. Isso em Doctor Who não tinha acontecido. É um tom que muda muito, né, na série, o famoso tom Cavalcante. Enfim, e é um monstro assim, que ele começou no primeiro episódio, veio para o último episódio. Não é algo que a gente estava esperando, por exemplo, que viria Daleks de surpresa nesse último episódio. A temporada se propôs a ser sobre episódios individuais que não se conectavam muito, e para introduzir pessoas à série, e a temporada se propôs e ela terminou do jeito que ela foi, a proposta dela foi cumprida, né? Aí tem várias coisas aqui. Claramente essa temporada foi sobre o desenvolvimento do Graham e do Ryan na perda da Grace, e tem todo esse dilema do Graham querendo matar o cara, mas aí ele percebe que não vai fazer isso, e o Graham e o Ryan mais unidos do que nunca nesse episódio. Eu achei maravilhoso isso. Aqui nesse episódio ele já mostra totalmente assim a união de todos os personagens para resolver esse problema. A Yaz sempre com a doutora, o Graham e o Ryan, cada um tendo sua função no episódio, bem coisa de final de temporada, que eu achei bem legal. Aí tem essa questão desse povo, que é um povo bem religioso, que lembra muito um pouco da série clássica também, essa coisa bem de mitológica e criaturas que acreditam em poderes maiores do que eles têm poderes de olhar o universo e controlar o universo com o poder do pensamento, que é bem interessante. E aí tem todo esse questionamento, não é exatamente questionando a religião em si, porque a própria doutora fala no episódio para eles continuarem tendo a fé deles, mas que a fé deles é mais importante do que um cara aleatório chegando e dizendo que ele é o Deus deles. Então eles fazem um pouco nessa crítica de pessoas que usam a religião para controlar outras pessoas. E isso foi bem legal no episódio. Achei interessante tudo isso, e a forma
que tudo isso aconteceu. E aí esse episódio vem para aquela coisa que nos podcasts, eu não falei muito aqui, mas nos podcasts a gente veio se questionando muito o que estava acontecendo nos bastidores, que parecia que o universo estava sendo ameaçado, muita coisa acontecendo. A gente não viu a batalha em si, mas deu para ver que nesse planeta teve uma batalha, teve pessoas ali sendo mortas e o cara sequestrando planetas e colocando nesses recipientes, o que eu achei bem legal, esse conceito dos planetas em miniatura nesse recipiente, achei bem legal isso. E teve essa batalha, teve algo muito importante acontecendo por causa do Stenza, do Tim Shaw ali. Apesar de não ter mostrado, a temporada cumpriu esse papel de falar sobre alguns detalhes e mostrar no final da temporada. Daí a gente vê que teve também aqueles Sniper Bots que voltaram do segundo episódio. E também me faz lembrar do pessoal do segundo episódio que também provavelmente morreram ali nessa batalha do Tim Shaw e tal. Teve também aquele negócio do planeta sequestrado no segundo episódio, que o planeta saiu desse lugar e estava em outro, que eu não sei exatamente o quão relacionado com esse episódio ele mas só revendo para eu ter certeza se eles têm alguma relação disso, do planeta ter sido levado para outro lugar, e vai conectando muitas coisas de bastidores e de acontecimentos que a gente foi recebendo dicas que aconteceu essa batalha. Não sei exatamente também no terceiro episódio que teve aquela citação da doutora, tá num capítulo de um livro, num volume de um livro, que ela foi a restauradora dessa batalha e tal. Não sei se foi exatamente sobre isso, mas se foi também é uma relação legal. O monstro ele é ameaçador de certa forma, mas ele fica meio que em segundo plano mais uma vez, e a doutora resolve o episódio mais com o pessoal do bem, no caso. Ela não tem um enfrentamento contra o Tim Shaw ali e destrói ele. Na verdade, quem luta contra o Tim Shaw foi o Graham e o Ryan, o que eu achei interessante, como é uma quebra assim, né, um pouco. Era o Graham que tinha mais essa birra com o Tim Shaw e o cara tava morrendo e tal, então o plano dele foi arquitetado, mas a doutora soube resolver bem. Vamos falar um pouco sobre a temporada no geral e o que diferencia das outras. Essa temporada, como eu falei, ao que ela se propôs, eu adorei. Ela disse que seria episódios individuais, que não se conectariam uns com os outros, porque era para trazer novos públicos para assistir Doctor Who. Acho interessante isso. Quando eu falei no início do ano sobre as coisas que eu queria para a temporada, eu queria que a temporada não recomeçasse do zero e introduzisse tudo, mas entendo o argumento que eles precisam reintroduzir a uma nova era. Aí a gente vem para aquela coisa, são anos que a gente está vendo episódios escritos pelo Moffat, final de temporada do Moffat. Eu acho que esse final de temporada, comparado com os anos anteriores, foi menos impactante, assim, ele foi mais como um episódio normal que finalizou uma temporada. Não teve aquela coisa do hype e de coisas muito épicas, ela foi uma temporada mais neutra nesse sentido. Eu achei bom porque ele se finalizou do jeito que estava, mas aí eu me questiono para a próxima temporada, que vem em 2020, o que a gente pode... e tem isso, né? A próxima temporada é só em 2020. Complicado porque eu acho legal... a gente está no início de uma doutora e tal, ela ainda está se descobrindo, aí vai ter um pouco mais de um ano de pausa na temporada, para só em 2020 ter novamente, daí quebra um pouco esse timing de introduzir uma nova doutora e trazer coisas novas, evoluções e esses personagens que a gente está conhecendo ainda, quebra um pouco isso, mas aí eu me pergunto se na próxima temporada nós vamos manter esse padrão de episódios que não se conectam e a gente tem essa coisa mais simples em formato de história, por exemplo, porque não é um grande arco, não é grandes histórias, a viagem no tempo é bem linear, não tem muita... A era do Moffat foi toda assim, tá certo dar uma pausa, mas eu também
fico na dúvida se essa era vai continuar nesse estilo até o final. Me preocupa um pouco em questão de evolução de personagem e também em questão de evolução da própria série e trazendo coisas novas, assim, porque como eu falei, eu acho interessante iniciar isso, a temporada, um começo para ser mais neutra, mas as próximas eu acho necessário mesmo ter monstros antigos, monstros que a gente já conhece, personagens que a gente possa se relacionar com a mitologia da série, coisas, sei lá, de Gallifrey ou, enfim, personagens do passado que tragam mais coisas. A própria doutora e a própria história dela sobre Senhora do Tempo e Time Lords e tudo isso, e essa conexão com a série. Talvez no especial de Ano Novo tenha os Daleks, pelo trailer me deu a impressão de ser isso, não tenho certeza se eles vão fazer isso. Todas são especulações, né? São ideias que a gente pensa, agora essa temporada terminou assim, foi interessante ela ser assim como o propósito dela, mas para as próximas a gente precisa de algo a mais para evoluir essa personagem da doutora e aos poucos se encaminhar para talvez uma regeneração, porque os rumores dizem que talvez ela fique só 2 temporadas, numa temporada reduzida. Já tinham rumores antes que agora acabam de se confirmar sobre a temporada em 2020, e aí eu começo a perguntar, a temporada, esses rumores realmente vão se confirmar? Talvez a Jodie e o Chris Chibnall vão ficar apenas esse tempo, vão partir para uma próxima, vão trocar de showrunner e de doutora, não sei, isso é especulação mais, né? Porque 2019 vai ser um ano inteiro sem nada de Doctor Who, tirando o especial de Ano Novo, e a gente fica nessa dúvida, né? O que fazer? Mais um ano todo sem Doctor Who. A última vez que aconteceu isso foi de 2015 para 2017, teve toda essa pausa de um ano e aí ficou nisso, né, essa pausa, mas mesmo assim a gente já teve 2 temporadas com o Peter Capaldi, ele já estava estabelecido como doutor, e aqui a gente tem a doutora começando, quebra, e aí vai para uma próxima temporada com ela, o que eu acho inicialmente um pouco preocupante, essa pausa. Mas enfim, essa temporada terminou, eu gostei da temporada no geral, em tudo, dos episódios e tal. Enfim, eu sempre espero que melhore no futuro, né? Sempre que a gente espera. Por enquanto é isso, eu acho que eu vou falar mais também nos podcasts e tal, e tem um ano pela frente ainda para conversar sobre Doctor Who e todas as coisas, então vou deixar um pouco de opiniões e tudo mais para o futuro desse canal. Mas é isso, diga aí nos comentários o que você achou da temporada, desse episódio, e eu acho que eu vou voltar no Ano Novo, talvez, não sei se eu vou voltar antes. Até lá a gente vai conversando e até mais.